Caros alunos, dando continuidade ao nosso estudo de classes de palavras, morfologia, no segmento anterior estudamos preposição, estamos com as palavras invariáveis, sem flexão. Agora é hora da conjunção, conteúdo que nós vamos estudar quando do segmento de orações, os tipos de orações, logo, em sintaxe. Conjunção, outra palavra que tem como papel conectar. O nome mesmo já sugere isso. Conjunção, conexão. E conjunção conecta diferentemente da preposição. Enquanto a preposição conecta palavras ou expressões entre si, a conjunção conecta orações. Mas o que é que eu chamo de oração? O que eu chamo de oração? Toda a expressão que tem um verbo. Tem um verbo ali presente. Por exemplo, em eu estudo e trabalho, eu canto e danço, eu tenho dois verbos, estudar e trabalhar, cantar e dançar, duas frases, dois verbos em cada uma delas. A união da oração eu trabalho a eu estudo se dá por intermédio do uso da conjunção e. E aí eu tenho a união de orações por uma conjunção. Conectou. Conjunção e aditiva. Verbo trabalhar, verbo estudar, e aí temos a presença da conjunção. Nós temos uma classificação, e ela é cobrada em concurso, a classificação das conjunções. E os senhores notarão que a classificação tem relação direta com o sentido que uma oração acrescenta a outra, a ideia que a oração passa. Por isso, o concurso pode pedir a classificação ou esta ideia, que normalmente equivale ao nome dado à classificação das conjunções. Dois grupos. Nós temos um grupo de conjunções, um grupo chamado de conjunções coordenativas e um segundo grupo das conjunções subordinativas. Qual a diferença? A conjunção dita coordenativa une, relaciona, conecta orações independentes quanto à sua estrutura. Se ligam pelo assunto, mas cada uma tem a sua própria estrutura, seu sujeito, seu predicado, são independentes. Estruturalmente independentes. Já no período composto por subordinação, sempre uma oração é função sintática da outra, exerce uma função sintática da outra. Por isso, temos a dependência entre as orações. A segunda oração é o sujeito da primeira, a segunda oração é o objeto direto da primeira, o adjunto adverbial da primeira. Então aí nós temos as conjunções subordinativas, que iniciarão orações que exercem função sintática, necessariamente em relação a outra oração. Aqui está a classificação, coordenativos é o nosso primeiro grupo, e começamos com a aditiva, coordenativa aditiva. O nome, adição. Como no exemplo dado, eu estudo e trabalho, o e adicionou a ideia de trabalhar à ideia de estudar. Antes eu havia falado eu canto e danço, o e adiciona o dançar à ideia de cantar. Uma adição de ações humanas. Aí nós temos a aditiva, conjunção e, que é o paradigma, o modelo. Nem, não estudo nem trabalho, e não, nem, mas também não trabalho, mas também não recebo, bem como não recebo, assim como não recebo. O importante é que essa conexão, essa conjunção, ou essa locução conjuntiva, quando eu tiver uma conjunção, entre aspas, feita por duas palavras, então tem uma expressão que vale por uma conjunção, vou chamar de locução conjuntiva. Passa a ideia de adição, aditiva. Já o segundo tipo de coordenativa adversativa, de adversário. E esta é a ideia. Nossa conjunção modelo, mas, sem acento. Mas com acento é um adjetivo, feminino no plural, garotas mas. O mas sem acento é a conjunção adversativa. A segunda ideia é contrária ao que se espera a partir do que é dito na primeira. Eu trabalhei muito, mas recebi pouco. Eu estudei muito, mas não passei. A segunda ideia é contrária ao que se espera a partir do que é dito na primeira. Por isso, contrária, oposta, adversária, adversativa eis o nome. Posso usar um sinônimo? E muitas bancas pedem um sinônimo.
Sublinham e pedem qual a palavra que substitui, qual a conjunção que substitui, sem comprometer o sentido, a conjunção dada na frase. Porém, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, são conjunções que substituem o mas, são sinônimos, portanto adversativas. Ok? Em alguns momentos, nós usamos, isso pode acontecer, o e com o valor do mas, e eu vou chamar de adversativa. Tá? Uma aditiva que vai funcionar como uma oração adversativa. Apesar de começar com a conjunção aditiva, eu vou ter uma oração adversativa. Eu estudei muito e não passei. Esse e equivale ao mas. Portanto, conjunção aditiva e com valor adversativo. Ok? Vocês ouviram o professor pronunciar ali o mas também. Evidentemente que o mas também, a locução conjuntiva mas também, dá a ideia de soma. O mas sozinho é que dá a ideia de contrariedade. Certo? Alternativa. Aqui a conjunção apresenta dois sentidos. Não é? Pode ser uma escolha. Ficas comigo ou vais com ele? Ficas comigo ou vais com eles? Tem que ser uma escolha. Mas pode ser uma alternância mesmo. Não é? Um hora a hora. Ora brinca no pátio, ora ajuda a mãe na cozinha. Ora brinca no pátio, ora ajuda a mãe na cozinha. Eu tenho aí, novamente, uma alternativa, e agora com a ideia de alternância entre uma ação e outra. Portanto, a alternativa nos passa duas ideias, a de escolha, de simples escolha, ou de alternância. Aqui nós temos o ou, que é o nosso paradigma, né? Nosso modelo. Ainda temos a conclusiva, uma conclusão que se chega a partir do que é dito na oração anterior. Então eu preciso dos dados da oração anterior e a partir deles eu deduzo alguma coisa, eu chego a uma conclusão. É o nosso portanto. O céu está nublado. O céu está nublado, portanto choverá. Portanto vai chover. Aquela garota estuda muito. A aluna do café concursos estuda muito, não perde uma aula sequer. Portanto, será aprovada no concurso. Eu chego à conclusão de que aquela garota, aquela aluna será aprovada no concurso porque estuda com afinco tudo que é apresentado pelo Café Concurso Português, Matemática e o que vier. Ok? Conclusivo. E ainda explicativo, em que eu explico a oração anterior. Eu dou uma explicação à oração anterior. Nós temos aqui o pois ou porquê. Por quê? Leve-lhe um presente porque ela está de aniversário. Eu explico a minha ordem. Levar um presente a fulana porque ela está de aniversário. Eu explico a ordem. Normalmente a explicativa tem na sua oração anterior, a sindética, né, numa oração anterior, sem conjunção, tem o verbo no imperativo. Não mintas, porque é pior. Ok? Aí nós temos o verbo no imperativo, mas não necessariamente. Choveu porque as ruas estão molhadas. Eu estou explicando o chover lá, não é? Choveu. Eu explico porque as ruas estão molhadas, certo? E aí eu não tenho um verbo no imperativo. Mas é usual a explicativa surgir após uma oração com verbo no imperativo. E aí temos 5 tipos de orações, de conjunções coordenativas que vão ensejar as orações, o surgimento das orações coordenadas. Matéria a seguir. Aqui estão as conjunções. Né? Eu posso usar sinônimos, por exemplo, o céu está nublado, logo vai chover, por conseguinte vai chover, portanto vai chover. Certo? Agora passemos para um outro universo. As conjunções subordinativas. Eu disse, a segunda oração, é a oração uma função sintática da anterior. Por isso a subordinação, a dependência é porque uma função sintática se agrega a outra oração. Diferentemente das coordenativas, que cada um tem a sua estrutura completa. Causal. Conjunção subordinativa causal. Também o porquê. Ou sinônimo, pode ser uma locução conjuntiva, já que, visto que, uma vez que, como. Não veio à aula porque estava doente. Como? Se estivesse doente, não veio à aula. Não veio à aula visto que estava doente. Uma vez que, já que estava doente.
Então eu tenho aí sinônimos. Posto que estava doente. Sinônimos com locuções conjuntivas, quando eu uso mais uma palavra, valendo pela conjunção ou pela própria conjunção aqui, causal. Como não confundir a conjunção causal com a conjunção explicativa? A conjunção só será causal se a oração que ela inicia for o fato gerador do que aconteceu na outra oração, na oração anterior. For a razão, o motivo, a causa. Não veio à aula porque estava com febre. O que gerou a ausência, a aula, foi a febre. Aí eu tenho a causal. A explicativa jamais eu tenho isso. Não será a causa, não será o motivo. Aquela oração que começa com o porquê. Na causal, necessariamente. Na causal, necessariamente. A conjunção comparativa. Vamos na ordem alfabética aqui, comparativa. Na verdade, eu tenho dois elementos e eu comparo os dois entre si. Não é? Pedro é mais estudioso do que Paulo é estudioso. Ou seja, Pedro é mais estudioso do que Paulo. Eu usei aqui o do que, né? Ou simplesmente o que. É menos estudioso do que Paulo. Pedro é tão forte como um touro. Como um touro é forte. Estou comparando dois elementos. Eu tenho a segunda oração, uma oração comparativa. E aí eu tenho a conjunção chamada de subordinativa comparativa, aquela que inicia a oração chamada com o mesmo nome, comparativa. Terceiro tipo, concessiva. E o paradigma é embora. Vamos dar uma olhadinha na concessiva. De onde vem esse nome? Nós temos novamente ideias contrárias, assim como aconteceu antes na adversativa, ideias contrárias. Qual a diferença então? Neste caso, em que eu tenho uma oração funcionando como uma adjunta adverbial, neste caso, a segunda oração tem uma ideia contrária que se espera a partir da primeira, tem uma ideia contrária, oposta. Ainda assim, a ideia contrária não impede que a primeira aconteça. Então, continuei trabalhando, embora estivesse cansado. Conclusão: cansaço e trabalho não combinam muito. Cansado não quer trabalho, quer descansar. Mas o cansaço não impediu que eu continuasse trabalhando. Portanto, se não impediu, permitiu, concedeu. Permitiu, concedeu, concessiva, daí o nome. Embora estivesse de luto, foi a festa. O luto não impediu. Concessiva, concessão, embora. Não confundir com adversativo. Aí uma pequena diferença, né? E posso usar, né? Apesar de estar cansado, continuarei trabalhando. Né? Ainda que esteja cansado, continuarei trabalhando. E assim por diante. Mesmo que estivesse cansado, continuaria trabalhando. Aí temos a concessiva. Ok? Condicional. Condicional. If. Se. A condição condicional também apresenta uma nuance aqui, no significado, no sentido. Pode ser realmente uma condição, uma imposição. Só sairás da sala se terminares a tarefa. Estou impondo uma condição, mas pode ser uma hipótese. Ficarei em casa se chover. Se chover, ficarei em casa. Aí eu tenho a ideia de hipótese. Ainda assim será chamada de condicional a conjunção, né? Que vai iniciar uma oração também com o mesmo nome, condicional. Esse se aí. Né? Caso chova, ficarei em casa. Ficarei em casa, eu sairei a menos que não chova. A menos que não chova. Ok? A menos que chova, né? Porque se não chover eu vou sair. A menos que chova. Né? A não ser que. A não ser que. Condicional. Mais um tipo. Quinto tipo. Vejam que nós temos 10 tipos de subordinativas. Quinto tipo. Conformativa. De acordo com. Eu fiz o trabalho conforme o professor ensinou. Segundo o professor ensinou. Como o professor ensinou. Consoante. Olha que bonita essa aqui. Consoante o professor ensinou. Fiz o trabalho consoante o professor ensinou. Sinônimos da conjunção conforme, conformativa. Mais um tipo consecutiva, a consequência. Ficou tão bravo que mordeu os lábios. A consequência foi morder os lábios.
Chorou tanto que ficou com os olhos inchados. Olha o inchaço dos olhos, consequência do chorar. Né? Estava tão cansado que dormiu. Levou tal susto que desmaiou. O desmaio é consequência do susto. O dormir é consequência do cansaço, no exemplo dado. Né? Então temos aí a conjunção que. Nota que normalmente na oração anterior aparece um advérbiozinho de intensidade. Tamanho foi o susto, tá? Estava tão cansado, chorou tanto, e aí vem a consequência. Tá? Consequência, consecutivo. Final. Não terminou nada não, a nossa aula não terminou. Final de finalidade, de objetivo. Eu dou o objetivo do que eu digo antes. Qual o objetivo? A partir do que eu disse antes. A minha finalidade. Então, prepare os papéis. A fim de que assinemos o contrato. Para que assinemos o contrato. Aqui tem uma locução conjuntiva, a fim de que. Para que assinemos o contrato. Retire as carteiras da sala para que façamos o baile da nossa turma, o baile dos alunos do Café Concurso, que nos prestigiam com a sua audiência. Proporcional, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Eu aprendo à proporção que estudo. Eu aprendo à medida que estudo. Quanto mais estudo, mais aprendo. Eu aprendo ao passo que estudo. Diretamente proporcional. Inversamente proporcional. Quanto mais vejo minha sogra, menos quero estar perto dela. Essa é inversamente proporcional. Temporal. Chuvas e trovoadas. Temporal. Latim. Tempo. Saiu quando eu cheguei. Ela saiu quando eu cheguei. Assim que eu cheguei, logo que eu cheguei, tão logo eu cheguei, mal eu cheguei, apenas eu cheguei. Ela saiu. Ideia de tempo. Ideia de tempo. E é integrante que aquela conjunção que torna íntegra a frase. O que eu quero dizer com isso? A conjunção iniciará uma oração que vai necessariamente completar o que falta na anterior. Ele disse, incompleto. Disse o quê? Ele disse o quê, professor? E aí eu vou completar. A conjunção que começa esse segmento, que completa o verbo dizer, é chamada de integrante, porque ela inicia uma oração, essa conjunção inicia uma oração, que tornará a frase com uma mensagem completa, uma mensagem completa. O quê? O se. Não sei. O quê? Se ela virá. Não sei se ela virá. Integrante. 10 tipos de conjunções subordinativas. Curiosidades. Aqui, cuidado com E, mas no resto a vírgula entre as orações, antes da conjunção, é obrigatória. No caso das subordinativas, a vírgula é opcional. E se eu antecipar essa conjunção no início da frase anterior à autoração, passa a ser obrigatória a vírgula. A integrante. Proibido usar vírgula antes da conjunção integrante. Quando chegarmos às orações coordenadas começam com as conjunções coordenativas. Já facilitamos o caminho. As orações subordinadas adverbiais começam com essas 9. São as conjunções subordinativas adverbiais, inclusive com o mesmo nome as orações. E as orações substantivas, sempre com conjunção integrante. O senhor não falou das adjetivas. As adjetivas não começam com conjunção, começam com um tipo de pronome. Ok? Exercícios. Vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios, em 2 exercícios pelo menos, de conjunções. Acompanhem, por favor, comigo. Agora vamos olhar aqui, ao lado do professor. Café Concurso, professor Café Concurso. A questão diz o seguinte: falhou a classificação da conjunção em evidência, em destaque, na seguinte frase. Alternativa A. Embora discorde de suas ideias, admiro-lhe a coragem. Subordinativa concessiva. Correto? Sim. Ideias contrárias, mas uma não impede que a outra aconteça. Concessiva, embora. Eu chamo a atenção que é um sinônimo que muitos bancas gostam, que é o conquanto. Conquanto. Sinônimo de embora. Sinônimo de embora. Ok?
Segunda frase. Falava tão rápido, olha o adjetivozinho de intensidade, falava tão rápido que mal lhe entendíamos as palavras. É a consequência. E aí fala em causal. Não. A causa é falar rápido, que está dentro da oração principal. Aquele que começa a consequência. Não entendíamos a palavra porque ele falava mal, rápido, rapidamente. É a consequência. Portanto, erro na alternativa B. Nós temos uma consecutiva e não uma causal. Portanto, C, D e E corretas. Mas vamos dar uma olhadinha. O Grêmio jogou bem melhor que o Flamengo jogou. E aí nós fazemos a oclusão do verbo jogou em relação ao Flamengo. Não é? O Grêmio jogou bem melhor que o Flamengo. Comparativa, evidentemente, comparativa entre Grêmio e Flamengo. Na D de dado. Quando temos amigos de verdade, ideia de tempo. Somos bem mais felizes. Adverbial temporal, né? É uma subordinativa temporal que inicia uma oração adverbial temporal. E se os motoristas fossem mais prudentes, não haveria tantos desastres. Uma hipótese, uma condição condicional à conjunção. Todas perfeitas, menos a B de bola. Não é causal, é consecutiva, senhores. Mais um exercício, por favor, aqui. Mais um exercício. Vamos dar uma olhadinha aqui no material do professor, na apostila. Vamos comprar essa apostila? Apostila aqui, ó. Apostila Café Concurso. Muitos exercícios e toda a teoria dada aqui. 30. 30 é na apostila. Questão de número 30 na apostila, nossa segunda questão. Vejam que aqui eu estou na 30ª, não é? Quer todos os exercícios? Adquira a apostila. É do Tribunal de Justiça, Santa Catarina. Tribunal de Justiça Santa Catarina. Alega o autor, diz a frase, na exordial, que sua inscrição em órgão de restrição ao crédito ocorreu em razão do inadimplemento do financiamento. E aí é o espaço para a conjunção. Limitou-se a juntar uma declaração de que a instituição financeira procedeu à inscrição de seu nome no serviço de proteção ao crédito. Esse período fica correto com qualquer uma das conjunções abaixo, exceto. E nós temos conquanto, entretanto, contudo, todavia e porém. O aluno que já conhece as conjunções sabe que entretanto, contudo, todavia e porém, B, C, D e E são adversativas, conjunções adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Mas o conquanto, o professor chegou a colocar aqui, ó, é concessiva. Tá? Nós temos apenas ideias contrárias. Não tem a história de uma, né? Apesar de serem contrárias, uma ideia não atrapalha a outra, uma ideia permite que a outra aconteça. Aqui não, simplesmente são contrárias. Né? O rapaz se limitou apenas a juntar uma declaração. Né? O inadimplemento é fez no lugar de provar com algum outro documento. Por isso, conquanto está fora, conquanto não pode ser usado. A concessiva conquanto é a que deve ser marcada como a alternativa errada. Ok? As outras são sinônimos. Só para fechar o nosso estudo, é preciso conhecer, além das conjunções, o sentido que elas são usadas. Dou dois exemplos aqui, duas frases em que eu tenho a mesma locução conjuntiva, mas o sentido diferente. Não vejo Imelda desde que ela partiu para o Afeganistão. Desde que? Tempo. Desde que partiu para o Afeganistão. Poderá sair desde que complete os exercícios. Poderá sair da sala desde que complete o exercício. Eu não tenho tempo, eu tenho uma condição. Desde que, no primeiro caso, temporal, no segundo caso, uma locução equivalente a uma conjunção condicional. Café Concurso. Continue conosco. Vamos à última etapa das classes de palavras invariáveis.